Seção 7, da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Artigo 216, revogado pela Lei nº 13.135, de 2015, artigo 217 são beneficiários das pensões. Inciso 1, o cônjuge, a linha A, revogada, a linha B, revogada, a linha C, revogada, a linha D, revogada, a linha E, revogada. 2, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, a linha A, revogada, a linha B, revogada, a linha C, revogada, a linha D, revogada. Inciso 3, o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. 4, o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos, a linha A, seja menor de 21 anos, a linha B seja inválido, a linha C, a linha D tenha deficiência intelectual ou mental. Inciso 5, a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. Inciso 6, o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4. Parágrafo 1. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos e a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5 e 6. Parágrafo 2. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4. Vetado. Artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, inciso 1, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. 2, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, ou, inciso 3, da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgada a improcedente a ação prevista no parágrafo 2º o parágrafo 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte, inciso 1, após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. 2, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos, e declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. 2, desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3, desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário, e o seu falecimento. 2, a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3, a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7 do caput deste artigo. 4, o implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão. 5, a acumulação de pensão na forma do artigo 225, inciso 6, a renúncia expressa, e, inciso 7, em relação aos beneficiários de que tratam os incisos E a 3 do caput do artigo 217, a linha A, o decurso de 4 meses. Se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor, a linha B, o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1, 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 2, 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 3, 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 4, 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 5, 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. 6, vitalícia, com 44 ou mais anos de idade.
Parágrafo 1. O a critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2. Os serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na linha B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 3. O após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4. O tempo de contribuição a regime próprio de Previdência Social, RPPS, ou ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7 do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Parágrafo 6º. O beneficiário que não atender à convocação de que trata o parágrafo 1º deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e 2 do caput do artigo 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8º. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Inciso 1. Revogado. 2. Revogado. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 pensões. Seção 8 do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2. O vetado. Parágrafo 3. O auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9 do auxílio reclusão. Artigo 229. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão, nos seguintes valores, e 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente. Enquanto perdurar a prisão, 2/3 da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. Parágrafo 2. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Parágrafo 3. O ressalvado disposto neste artigo, o auxílio reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Capítulo 3 da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor dispendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1. Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, incluído pela Lei nº 9.527, de 10/12/97. Parágrafo 2. Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão, incluído pela Lei nº 9.527, de 10/12/97. Parágrafo 3. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a
Inciso 1. Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 2 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 dias da vigência desta lei. Normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 2 de fevereiro de 2006. 2. Contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. 3. Vetado. Parágrafo 4. O vetado. Parágrafo 5. O valor do ressarcimento fica limitado ao total dispendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Capítulo 4. Do custeio. Artigo 231, revogado pela Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999. Título 7. Capítulo único da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 232, revogado pela Lei nº 8.745, de 9/12/93. Artigo 233, revogado pela Lei nº 8.745, de 9/12/93. Artigo 234, revogado pela Lei nº 8.745, de 9/12/93. Artigo 235, revogado pela Lei nº 8.745, de 9/12/93.